Atemporal. Aquilo que consegue atravessar o tempo. Isso pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma história e também pode ser um personagem. E pra mim, poucos personagens representam tão bem essa ideia quanto o Homem-Aranha. Ao longo de décadas ele ganhou quadrinhos, filmes, séries e jogos e cada geração foi agraciado com a sua própria versão do personagem. A minha, do seu pai e quem sabe até a do seu avô. Mas no fim das contas, todas elas parecem carregar exatamente o mesmo personagem independente da época. Então, o que faz o Homem-Aranha, o mesmo personagem dos anos 60, se manter tão relevante através do tempo? Para tentar responder essa pergunta, eu quero colocar frente a frente duas versões do mesmo personagem. O clássico Spider-Man do PS1 e o Marvel's Spider-Man lançado mais de 20 anos depois, a primeira versão do PS4 e também vou falar um pouco da versão do PS5. Porque apesar de toda a evolução tecnológica e de gerações inteiras de consoles separarem esses dois jogos, ambos conseguem transmitir exatamente a mesma essência do personagem. E como é que um jogo dos anos 2000 consegue fazer isso? O que existe no Homem-Aranha que faz diferentes gerações olharem para o mesmo personagem e enxergarem exatamente o mesmo símbolo? Para responder essa pergunta, primeiro a gente tem que voltar para ver o contexto da época. No ano 2000, o PlayStation 1 já chegando no fim da sua vida útil, foi nesse período que surgiu o jogo do Homem-Aranha de PlayStation 1. Desenvolvido pela Neversoft, o mesmo estúdio responsável pelo Tony Hawk, o Homem-Aranha ele tinha uma ambição muito ambiciosa para a época, que era fazer o jogador ele se sentir realmente na pele do Teioso, mesmo com todas as limitações de hardware. Falando um pouco sobre a história, antes de falar sobre o desempenho do jogo em si, a história ela começa durante uma exposição científica. O Peter e o Ed Brock eles estão cobrindo um evento, enquanto o Otto Octavius ele tá fazendo a exposição de uma tecnologia que ele criou. Só que de repente aparece um Homem-Aranha falso e a gente descobre que no final é um mistério, mas ele aparece no local para roubar o equipamento e incriminar o Homem-Aranha. Mas de verdade, o mais impressionante em si não é nem a história, mas eu acredito que seja a forma que a Neversoft ela usou para driblar as limitações da época para conseguir que o jogo ele tivesse um desempenho do mais alto nível. Eu acho que o melhor exemplo que eu posso dar nisso é o fog, aquela névoa que tinha que cobrir a cidade com um objetivo claro, que era renderizar os objetos e não sobrecarregar o console. Foi uma solução que é simples até, mas de verdade eu acho que dá até um certo charme para o jogo. A criatividade da desenvolvedora não parava só nas soluções técnicas, ela também aparecia na forma como o jogo ele era construído. Mesmo com todas as limitações do PS1, o Homem-Aranha ele fazia questão de variar constantemente a gameplay. E em momentos você estava perseguindo o Venom, e na primeira fase dele no caso. E aí em outros você estava sendo perseguido pela polícia depois que o J. Jonah Jameson ele chama para pegar o Homem-Aranha. E de verdade, aquela fase é simplesmente sensacional. Até nos dias de hoje. Quando eu joguei essa fase, eu me diverti pra caramba. E outra fase que muda nitidamente o estilo de gameplay é a última fase, quando você tá lutando, depois de você ter lutado contra o Dr. Octavius na forma do Carnificina, que é irado. Ele tá te perseguindo e você tem que ir fugindo dele e passando por várias plataformas, e honestamente até os dias de hoje isso continua sendo desafiador. Essa variedade de gameplay fazia com que o jogo ele tivesse, com que cada fase tivesse sua própria identidade e não ficasse repetindo uma fórmula que acabasse tornando o jogo cansado. O jogo ele sempre trazia um estilo de desafio, uma nova mecânica ou uma nova forma de fazer o jogador usar as habilidades do Homem-Aranha. Era muito criativo para a época. E eu acho que de verdade esse foi um dos charmes que fez o jogador se sentir muito na pele do Teioso, sentir que ali era você controlando o personagem. Era como se fosse uma extensão do próprio jogador. E era um charme do caralho. Mas além da gameplay e dos desafios que o jogo trazia, ele também trazia diversos conteúdos extras que mostravam o carinho que os desenvolvedores eles tinham na produção do game. Eu acho que um bom exemplo disso eram os colecionáveis, que eles eram quadrinhos espalhados pelos cenários e de verdade era muito prazeroso, valia muito a pena você ir até ficar explorando o mapa até achar esses colecionáveis.
era divertido. Mas além disso, eu acho que um dos maiores charmes que o jogo tinha eram os diferentes trajes do Homem-Aranha. Algo que ele foi pioneiro, né? Porque até hoje a gente se mantém com diferentes trajes. O Marvel's Spider-Man, ele tem diferentes trajes mesmo, e eu acho que muita parte dessa influência vem do primeiro jogo. E eu vou até destacar aqui, porque o traje simbionte é simplesmente absurdo e continua sendo o meu favorito até hoje. Mas eu acho que isso traz um detalhe legal, porque eu acredito que naquele momento que eu escolhi o meu traje do Homem-Aranha, era algo mais íntimo, era algo mais meu. Eu estava controlando, eu era o Homem-Aranha. Eu acho que essa imersão que o jogo me trazia, mesmo sendo de PS1, fazia que o jogo ele não fosse só um jogo de ação genérico do Homem-Aranha. Ele se preocupava em entregar uma experiência onde o jogador pudesse se sentir dentro daquele universo. E eu acho que esses pequenos elementos, eles ajudam a explicar porque depois de tantos anos, o Spider-Man do PS1, ele é lembrado com mais tanto carinho. E vale também destacar os diversos personagens da Marvel que eles colocavam dentro do game. O Demolidor, a Gata Negra, o Punisher, o Capitão América, o Chama, não lembro se é Chama o nome dele, o cara lá do Quarteto Fantástico que pega fogo, mas trazia um charme porque fazia que você se sentisse dentro do universo Marvel. Mas além disso, eles respeitavam as personalidades daqueles personagens e realmente eu me sentia jogando o jogo do Homem-Aranha que eu estava controlando e fazendo parte daquele universo. E talvez esse seja justamente o maior legado do Homem-Aranha do PS1. Ele entendeu que a experiência de ser um Homem-Aranha não está apenas em escalar paredes, derrotar vilões, fazer web swing. Está em sentir que você faz parte de um universo maior, onde cada personagem, cada detalhe, cada momento ajudam a construir que você está dentro daquele mundo. E isso, eu acredito que vai muito além do jogo em si. Eu acho que também está ligado com aquele conceito do Homem-Aranha de que qualquer pessoa pode se identificar com quem está por trás da máscara. E, de verdade, é impressionante pensar que num jogo lançado nos anos 2000 conseguiu entender tão bem essa ideia. A Neversoft, ela não estava colocando apenas o jogador no controle do personagem, ela estava fazendo o jogador se sentir um pouco do que significa ser ele. E mais de 20 anos depois, essa mesma ideia voltaria a ser explorada, só que dessa vez com uma tecnologia muito mais avançada. E agora a gente vai falar do que, para mim, é o melhor jogo da história do Homem-Aranha, que é o Homem-Aranha de 2018, Marvel's Spider-Man. Em relação a Marvel's Spider-Man, eu poderia falar sobre a gameplay extremamente viciante e divertida, sobre como balançar nas ruas de Nova York é incrível, é prazeroso, é maravilhoso. Eu poderia falar sobre o combate, que é inspirado no Batman Arkham Knight, que merece vídeo, porque, honestamente, a melhor série de jogo de herói de todos os tempos. É um combate que consegue ser fluido, criativo, e que tem a cara do Homem-Aranha, que ele pega o inimigo, ele coloca na teia, ele puxa, ele dá um chute no ar, é maravilhoso. Ou eu poderia falar até mesmo da história, que é extremamente marcante, que tem para mim o final mais poderoso da história do Homem-Aranha em qualquer mídia que você puder escolher, mas nenhuma dessas coisas me marcou mais do que aquilo que me fez realmente perceber o quanto aquele jogo é especial. Eu acho que as melhores partes para mim do jogo não são aquelas que tu tá enfrentando o Dr. Octavio, salvando Nova York, ou até mesmo cenas que tu só tá lutando contra vilões quaisquer. Não, eu acho que o jogo ele se faz nos pequenos momentos que mostram quantos desenvolvedores amavam o universo que eles estavam criando. Quando tu encontrava detalhes como o Santo Santoro do Doutor Estranho, a Torre dos Vingadores, o edifício Baxter do Quarteto Fantástico, ou até o escritório de advocacia do Demolidor. Mas tu percebe que Nova York ela não existe apenas pro Homem-Aranha, ela faz parte de um universo muito maior. E para quem gosta de Marvel, para quem gosta do Homem-Aranha, é um prato cheio. E ele traz a mesma ideia que o jogo de PS1 tentava transmitir e foi elevada à 25ª potência, que era um mundo vivo com personagens mais marcantes e a sensação de que o Homem-Aranha ele pertence àquele universo. A tecnologia evoluiu,
mas a mesma essência continuou exatamente no personagem e naquele mundo. E, de verdade, talvez nenhum detalhe consiga representar isso, quanto que, para mim, foi uma das coisas mais legais de conseguir fazer no jogo, que era ir até as mochilas espalhadas pela cidade, que elas não estão ali só para preencher o mapa de colecionável. Cada mochila guarda um pedaço da vida do Peter Parker, um pedaço da vida do Homem-Aranha que a gente aprendeu a amar com tanto fervor. E tinha até mesmo um gibi desenhado por uma criança, um Spider de pelúcia, equipamentos antigos, o primeiro lançador de teia dele. São detalhes assim que fazem toda a diferença na hora da construção do mundo e de verdade ajudam a construir e a entender melhor aquele personagem que a gente se identifica tanto. São detalhes pequenos, mas que mostram um cuidado enorme, porque no fim das contas, o jogo ele nunca foi apenas algo de ação, ele era uma carta de amor pro Homem-Aranha. E eu espero mesmo que daqui a 20 anos as pessoas falem do Marvel's Spider-Man da mesma forma que hoje falam do clássico de PS1. Porque os gráficos eles envelhecem, a tecnologia muda, os consoles passam. Mas quando um personagem continua fazendo as pessoas de gerações diferentes sentirem exatamente a mesma sensação, a mesma emoção, ele deixa de ser apenas um super-herói. Ele se torna atemporal.